Olá! Um mês depois do colapso da saúde em Manaus, apresentamos um balanço da situação atual. Somente no estado de São Paulo, 25 pessoas testaram positivo para a variante brasileira do coronavírus. Mais agressivo do que o comum, a nova cepa de Manaus está comprometendo jovens sem comorbidades. Na entrevista central, o advogado e médico Daniel Dourado fala sobre a responsabilidade do governo Bolsonaro na má administração da crise sanitária e aponta a importância da abertura da CPI para investigar o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Em abril de 2018, às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o general Vilas Boas, então comandante do Exército, se manifestou em sua conta no Twitter para repreender possíveis decisões do Supremo Tribunal Federal em favor de Lula. Essa pressão ao STF volta a repercutir com a publicação de entrevistas concedidas por Vilas Boas que comprovam a atuação do general. Miguel Stedley, editor da Newsletter, comenta o caso. Embarque imediato. O livro depoimento do general Vilas Boas confirma mais uma vez o pouco apreço que as Forças Armadas brasileiras têm pela democracia. Do episódio da postagem do Twitter que pressionou o STF a não libertar Lula nem permitir a sua candidatura, participou o alto comando das Forças Armadas, o que significa que pelo menos 3 generais que hoje são ministros participaram da conspiração Vilas Boas. A conspiração Vilas Boas pavimentou o caminho para essa aventura militar no governo Bolsonaro, assim como Sérgio Moro também fez com a Lava Jato, recebendo depois o Ministério da Justiça. Portanto, o Exército se comporta como uma espécie de centrão de fardas, porque agora acumula cargos e também mordomias, como as denúncias da compra de picanha, de cerveja, de leite condensado pelo Exército. Quanto à competência dos militares, é bom lembrar que o último general ditador, Figueiredo, saiu do Planalto pelas portas dos fundos, deixou o país quebrado e com hiperinflação. Se considerarmos a competência de Pazuello para lidar com a Covid e de Mourão para combater os desmatamentos da Amazônia, ao que tudo indica, mais uma vez, a política dos militares, aliada com o sistema financeiro, vai quebrar mais uma vez o país, como já fizeram com a democracia. O carnaval sempre pulsou luta e denúncia das condições de vida do povo, nascendo e se fortalecendo nas periferias. Por muito tempo, devido ao seu caráter popular e negro, rodas de samba, blocos e cordões carnavalescos sofriam repressão do Estado. Hoje, enquanto uma festa brasileira bastante diversificada, o carnaval continua sendo palco para um enfrentamento simbólico poderoso. Nayata Oni nos conta mais. Trilhos do Brasil. O Carnaval, que mobiliza todo o Brasil, é uma festa que, além de trazer alegria, cor e muita dança, também aborda questões sociais e políticas. A primeira marchinha de carnaval foi produzida em 1899 por uma mulher, Chiquinha Gonzaga, compositora e abolicionista. A canção O Abre Alas era subversiva em uma época tão intolerante e preconceituosa. Desde então, muitos blocos que tomaram as ruas fizeram frente a ataques e retrocessos, como no carnaval do ano passado, em 2020, onde muitos blocos denunciaram a violência policial, relembraram a luta de Marielle Franco e satirizaram o governo de Bolsonaro. Bela Faria e Nara Villanova são organizadoras do bloco pernambucano Ursene e falam sobre o papel político do carnaval. É um espaço que a gente tem para protestar, para fazer a nossa fala. No carnaval, sempre tem um ato político irônico, a irreverência, a gente está sempre denunciando. Né? Não é só festa, brincadeira, tem a diversão, mas tem, sobretudo, a denúncia. No cenário de pandemia, os blocos, cordões e escolas agora ocupam a internet e continuam resistentes e engajados, como nos conta Rai Lídia, do Bloco Paulista Tô no Vermelho. Ela explica o poder político dessa festa de carnaval. Já colocar um bloco na rua
como o Bloco Tono Vermelho e tantos outros, já é um ato político, né? Cheio dessa simbologia, né, de você reforçar a importância que é o fortalecimento do saber que vem do povo. O carnaval mostra que é possível se divertir e promover reflexões sobre as mazelas da sociedade. Nesta semana, o colapso na saúde em Manaus está completando um mês. Hoje, a cidade é responsável por cerca de 8% do total de mortes por coronavírus do país. Foram mais de 3.500 mortos em Manaus somente em 2021, superando o total de óbitos de todo o ano de 2020. Vamos conferir um balanço na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. 30 dias depois do início da crise do oxigênio, o estado do Amazonas ainda registra altos índices de contaminação e mortes. Até o momento, são 294 mil casos e mais de 9 mil mortes. O Amazonas lidera o ranking de vacinação nacional numa corrida para minimizar os efeitos da crise. As unidades hospitalares ainda estão recebendo doações de oxigênio, parte delas vinda da solidariedade internacional da Venezuela, dos estados e doados por empresas e artistas. Gésen Orellana, especialista da Fiocruz Amazonas, comenta que Manaus passou a servir como exemplo do que não pode ser feito durante uma pandemia. Infelizmente, Manaus tem sido vista como um laboratório a céu aberto e tem servido como uma experiência, como um reflexo negativo das ações mal coordenadas, mal planejadas e mal implementadas. O clima de apreensão permanece. As pessoas estão acometidas coletivamente de estresse, ansiedade e depressão, como observa Eduardo Honorato, psicólogo que atende pacientes no Centro de Reabilitação de Covid-19. Essa crise do oxigênio como uma pontinha de tudo aquilo que já estava acontecendo antes. Ela só intensificou muitas coisas. Os quadros de ansiedade, os quadros de depressão. Aí agora começaram a aparecer com essa terceira onda os quadros de estresse pós-traumático e pânico. Um inquérito foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal para investigar se houve omissão do Ministério da Saúde de Bolsonaro no caso de Manaus. O ministro da pasta, general Eduardo Pazuello, está sob mira da Polícia Federal e também na iminência da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que pode resultar na perda do seu cargo e da sua patente. O médico e advogado sanitarista Daniel Dourado é um dos autores de um dos pedidos de impeachment de Bolsonaro. Ele conversa com Jonatas Campos sobre a responsabilidade do governo na administração da pandemia. Entrevista Central. Conosco o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado. Ele é pesquisador da USP e da Universidade de Paris, na França, em Direito e Política da Saúde. Vamos falar um pouco sobre a saúde no Brasil, sobre a presença do ministro Pazuello no Senado e outros assuntos. Doutor, muito obrigado por sua presença. Obrigado, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve no Senado dando explicações sobre a sua atuação à frente do Ministério no combate à pandemia. Mesmo aliados do governo Bolsonaro, o presidente Rodrigo Pacheco e outros senadores não se mostraram satisfeitos com as explicações do ministro. É possível que o Senado toque uma CPI da pandemia? A gente tem uma dificuldade política de pressionar o governo por uma questão da pandemia. Assim, não é possível ter movimento de rua, né? Não é possível que as pessoas saiam para manifestações de satisfação. E a CPI, historicamente, ele tem um papel de informar as pessoas. Acho que muita gente não sabe direito o que aconteceu e não tem muito bem a noção do quanto de responsabilidade há do governo federal, do governo Bolsonaro, do seu Ministério da Saúde, no momento da pandemia no Brasil. Então, acho que uma CPI ele pode ter esse papel de informar a população e de criar um ambiente no Senado, né, e no Congresso como um todo, para que haja uma responsabilização direta do presidente. Eu tenho dito isso, uma CPI que começa, ela tem que ter por objetivo chegar no Jair Bolsonaro. Porque a gente sabe, o próprio Pazuello já disse isso em momentos, né, que ele simplesmente
obedecendo ordens, né? Das palavras dele, um manda, o outro obedece, ou seja, Pazuello é ali um elemento nisso, que ele pode tirar e colocar outro no lugar, né? Mas a política que está sendo adotada é justamente do Bolsonaro. O senhor é um dos autores de um novo pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, entregue inclusive ao novo presidente da Câmara dos Deputados. Qual a expectativa que o senhor tem em mais esse pedido de impeachment, de impedimento do presidente Bolsonaro? O Instituto do Impeachment ele existe no direito brasileiro, ele está previsto na Constituição, né? A gente tem uma lei de 1950 que prevê os crimes de responsabilidade que podem ser sancionados, né, com o Instituto do Impeachment, né? O sujeito perde o mandato e depois perde os direitos políticos. Nós usamos basicamente os crimes de responsabilidade cometidos no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Né? A gente resolveu focar, concentrar na atuação da pandemia, que é reconhecida aí por institutos internacionais independentes como a pior gestão da Covid no mundo, tem um fundamento na lei do impeachment, né, de violar o direito da saúde da população, né, vacina que ele boicotou é um direito da população, as medidas sanitárias são direito à saúde da população, ou seja, ele violou diretamente, né, além de ter quebrado o decoro, a dignidade do cargo, também é previsto como fundamento para crime de responsabilidade. O Pazuello está sob investigação da Polícia Federal por irregularidades e omissão no combate à pandemia. O que está sendo investigado exatamente por esse inquérito da Polícia Federal? Para investigar a condução do Ministério da Saúde e a responsabilidade sobre a tragédia de Manaus, principalmente naquelas primeiras semanas ali, né, em janeiro, quando teve o colapso do sistema hospitalar com falta de oxigênio. Né? Isso porque havia, e já foi isso demonstrado, relatórios ao Ministério da Saúde do mês de dezembro de 2020, né, já sinalizando sobre o risco de faltar gases medicinais, de faltar oxigênio, né? E o Ministério da Saúde não tomou as medidas que deveria ter tomado. Uma última pergunta, aproveitando uma opinião sua sobre a questão de compra de vacinas por empresas privadas. O senhor já falou em outros espaços que isso se parece inconstitucional. O senhor poderia nos explicar também por que seria inconstitucional empresas privadas comprar vacina? A questão é como é que é feita a comercialização de vacina, ou a compra de vacina pelo setor privado, ou para distribuição, ou para venda. Ela é feita em campanhas de vacinação em que o Ministério da Saúde já tem garantidas as doses para a população-alvo. Falta no mercado global de vacinas, ou seja, mesmo os países que se anteciparam e compraram com antecedência não estão recebendo, porque os laboratórios não estão tendo condição, né, de suprir essa demanda. E, além dessa carência no mercado global, o Brasil está numa situação especificamente crítica. O Brasil não tem a quantidade de vacinas ainda sequer para a fase 1 dos grupos prioritários. Agora chegou aquele momento da dica cultural. Um crime de natureza trabalhista que vitimou milhares de pessoas é retratado no documentário indicado hoje. Vamos saber mais com o jornalista e autor do documentário, Daniel Giovanazzi. Parada Cultural. Estou convidando vocês para assistirem ao documentário Bhopal 84. É um documentário que eu gravei com a jornalista Poliana Dalabrida na Índia em 2020 e fala sobre uma história que aconteceu em 1984, que é conhecida como o maior desastre corporativo, o maior crime industrial da história. Foi um vazamento de gás que ocorreu em uma fábrica de uma empresa dos Estados Unidos, lá em Bhopal, uma cidade com esse nome lá na Índia, que matou 2.000 pessoas na hora, fez mais de 500 mil vítimas ao longo dos anos, além de pessoas que morreram, tem gerações contaminadas com esse gás tóxico. Esse documentário está disponível no YouTube, no canal do Brasil de Fato. Peço para vocês procurarem lá, Bhopal 84. Vale a pena conhecer essa história. O Central do Brasil fica por aqui. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.